nós estamos há 15 dias que o Papa fez a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Muita gente aqui no apostolado tem perguntado sobre essa consagração, se ela é válida, enfim, o que vai acontecer. Vamos tratar 3 pontos aqui. Primeiro, do que se trata essa consagração. Segundo, se ela é válida. E terceiro, o que a gente espera daqui para frente. Primeiro, do que se trata a consagração. Na época, por conta da aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco Marto, em Fátima, em 1917, houve a revelação ali de 3 segredos, os 3 segredos de Fátima, que versavam sobre penitência, reparação, a devoção dos 5 sábados, mas Nossa Senhora levou as 3 crianças ao inferno, para conhecer o inferno, e disse que era fundamental, que ela viria pedir, em 17 ela disse que viria pedir, coisa que aconteceu em 29, que o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração dela, para que, ao consagrar a Rússia se convertesse. Em a Rússia se convertendo, ela pararia de espalhar os erros dela pelo mundo e então haveria paz. Veja, a paz não é o objetivo da consagração exclusivo. A paz que Nossa Senhora está falando é: Rússia se converte, os erros russos não são espalhados e então a paz. Por que a Rússia precisa se converter? Porque a Rússia hoje é dominada por uma igreja cismática, que é a igreja ortodoxa do patriarca Cirilo, ou Kirill, que é um ex-agente da KGB, que trabalha com Putin e com Dugin, nesse messianismo cristão russo, que é uma igreja que tem todos os artigos de fé da igreja católica, muito pouco diferente, mas que é uma igreja que está subordinada ao Estado, ou pelo menos integrada ao Estado, e é cismática com a igreja católica, separada da igreja católica há quase 1000 anos. Portanto, ela é uma igreja que está fora da comunhão. Ela não é uma igreja como as outras ortodoxas, por exemplo, a ucraniana, a grega, que estão na comunhão com a igreja católica. Ela está fora da comunhão. É uma igreja ortodoxa que está fora da comunhão. Então, ela não é parte do corpo de Cristo. Portanto, ela precisa se converter. O que significa isso? Significa que o líder da igreja ortodoxa assina o tratado de submissão à igreja romana e ao Papa. Portanto, como tem aí diversas igrejas, 23 igrejas hoje, maronita, enfim, que trabalham em plena comunhão com a igreja católica e com o Papa romano, ainda que mantenham liturgias e ritos específicos da sua história, da sua tradição. Então, primeiro ponto, a igreja russa ortodoxa precisaria desfazer-se do cisma, abandonar o cisma e voltar para a comunhão perfeita com a igreja católica. Segunda coisa, ao fazer isso, a Rússia se tornaria cristã, efetivamente, e pararia de espalhar seus erros pelo mundo. Quais são os erros da Rússia? Vamos lembrar que Nossa Senhora apareceu em Portugal em 1917. Foi lá que ela disse que Portugal seria o único país que não perderia a fé, tal, o que respinga aqui no Brasil. Em 1917 é o mesmo ano da Revolução Comunista Soviética. Os erros da Rússia, objetivamente falando, são o materialismo, que leva ao ateísmo, e o comunismo, que é coletivista e afasta de Cristo. Não vou entrar no mérito teológico do comunismo, isso a gente fala em outro dia. Mas os erros da Rússia são o comunismo, o imanentismo, o materialismo. Então, a Rússia precisa parar de espalhar os erros. A Rússia, em 17, fez a Revolução, virou União Soviética, até 1990, 91, quando se desfez a União Soviética, numa ação muito, muito forte do Papa João Paulo II, polonês. Polônia fazia parte da cortina de ferro, era um país comunista dominado pelos soviéticos. Por isso ele sabia do que falava, né? Fugiu do nazismo, depois caiu no comunismo, lutou contra o comunismo. Com Reagan, com a Thatcher, vencemos ali, o Ocidente venceu o comunismo soviético, mas não venceu o comunismo. Os erros da Rússia, mesmo que a Rússia não seja mais comunista, estou botando entre aspas aqui, se espalharam pelo mundo. Então você tem de Cuba à Coreia do Norte o comunismo mais antigão, mais leninista, mais tradicional. Mas você tem no Ocidente, na França, no Canadá, um outro tipo de comunismo, que é o comunoglobalismo, que é essa nova cepa desse vírus esquerdista globalista.
com essas questões todas identitárias, com essa fragmentação da sociedade, com o pós-modernismo, escola de Frankfurt, Gramsci, guerra cultural, enfim. Tudo tem a ver sempre com a destruição do cristianismo e da ordem criada por Deus. Sempre a destruição da ordem criada por Deus, por isso nova ordem mundial, coisas do gênero. Great Reset, o grande renascer, ou seja, vou apagar tudo que foi feito por Deus e vou fazer de novo, né? O Great Reset, a sociedade construída pelos humanos. Tal. Talvez se ouvir alguém falando de Great Reset, Build Back Better é anticristão. Tá? Mesmo que se diga cristão, é anticristão. Quer desfazer a ordem de Deus, a ordem ancorada em Cristo, como Pantocrator, como aquele que sustenta todas as coisas, e fazer uma ordem baseada no homem, uma ordem como a serpente prometeu a Adão e Eva. Portanto, os erros da Rússia se espalharam. Já foi, porque o terceiro milagre de Fátima tinha que ser lido em 1960 e a consagração da Rússia tinha que ter sido feita ali de 17 para frente. E nós estamos em 2022, são 105 anos. Teve muito espaço para a propagação dos erros da Rússia e eles estão aí. Hoje, inclusive, é a cepa dominante no Ocidente, né? Hoje o Ocidente é esquerdizado inteiro. Aqui no Brasil, se a gente for ver, à exceção do presidente, todos os outros postulantes à presidência, Lula, Moro, Dória, Eduardo Leite, são diferentes representantes de diferentes cepas esquerdistas. Desde a mais sindical, tradicionalista, soviética, que é o Lula, apesar de toda a sua maquiagem hoje, mas a origem do PT é essa, né? Sindicalismo, etc., coletivismo, até a mais sofisticada, banhada em álcool gel e lencinho Johnson, que o Eduardo Leite e o Dória representam, que é essa Fabiana do PSDB, mas são cepas da esquerda, junto com o grande capital, por isso comum no globalismo tecnocrata. Esses erros da Rússia são dominantes hoje, no mundo todo. Portanto, não é possível que haja a paz, que é o terceiro passo, sem a conversão da Rússia e que os erros da Rússia parem de ser espalhados e sejam revertidos. Portanto, a origem do pedido de Nossa Senhora em Fátima, que foi feita no mesmo ano da Revolução Soviética, tem a ver com a conversão da Rússia. Porque ali também a gente aprende que o povo russo é um povo muito cristão. Por isso que a União Soviética não deu certo. Porque por mais que você impusesse o ateísmo pelo Estado, no modelo marxista tradicional, o povo era muito cristão e viveu a fé. A fé russa é uma fé muito forte. Então, o povo russo, a fé russa é muito importante para Nosso Senhor, e Nosso Senhor, em tese, usaria a Rússia como arma de castigo e também de recristianização, de afastamento do mal que o esquerdismo, via Rússia, produziu. Percebe? A Rússia consertando os problemas que a própria Rússia produziu. E interessante perceber que em 1917 era a Rússia, em 2022 era a Rússia, a União Soviética foi nesse meio aí, mas nós estamos de Rússia com Rússia, né? Então, essa é a história. Então, se vier uma paz entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, que não venha com a conversão da Rússia antes e com a negação do comunismo, não tem a ver com Nossa Senhora em Fátima. A paz dos homens não é a paz de Cristo. Eu vos dou a minha paz, não é a paz dos homens. Tá? Essa paz da ONU, essa paz ecumênico-maçônica, não é a paz de Cristo. A paz de Cristo é, mesmo nas tribulações, mesmo nas dores, quando a gente está dentro do corpo de Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós estamos em paz. Por isso os mártires morreram felizes, muitos deles morreram cantando. Porque a paz de Cristo, ela supera todas as coisas. Ela não depende da circunstância. Então, vencemos o primeiro ponto, da onde vem isso. Segundo ponto, a consagração foi válida? Primeiro, aqueles que dizem que Francisco não é um papa legítimo, não vou entrar nessa querela. Para todos os efeitos hoje, ele é um papa legítimo. Mesmo os bispos que contradizem, com razão, muito do que ele fala, que participaram de um concílio, não denunciam um concílio como ilegítimo. O concílio aí, o conclave como ilegítimo. Portanto, cardeal Burke, cardeal Miller, cardeal Brand Miller, cardeal Sarah, próprio Viganò, Schneider, você não tem uma afirmação categórica de que ele é um papa ilegítimo, do seu ponto de vista canônico. O que se diz é que ele é um papa não católico, do seu ponto de vista de fé. E isso tem diversas evidências de que ele contradiz a fé magisterial de 2000 anos. Mas ele é um papa. E quando Nossa Senhora pede a consagração, ela estabelece 4 condições. Primeiro,
que a consagração seja uma consagração. Então não é uma... Eu não confio à Rússia, eu consagro. Francisco consagrou. Então atingiu cheque na primeira condição. A segunda condição, que ele consagre a Rússia e não o povo russo, a nação russa. Veja, na história da igreja, desde a solicitação de Nossa Senhora, foram feitas 9 consagrações. Pio XII fez 2, Paulo VI fez uma, João Paulo II fez 2. Posso estar errando nos números aqui, mas é meio isso. Mas um consagrou o mundo todo, o outro então, não chamou todos os bispos. Então várias consagrações foram feitas, mas não foram válidas, porque não atingiram os diversos critérios. Então Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia. Aqui tem uma questão de dúvida, né? Porque ele fala o nome Rússia, então ele atende à condição de Nossa Senhora, mas ele amplia, consagrando a igreja, o mundo todo e a Ucrânia. Muitos dos teólogos que a gente conversou e que a gente tem lido dizem que a Ucrânia, na época de Nossa Senhora, em 17, parte da Ucrânia era parte da Rússia, então meio que está em casa, está tudo certo. Outros dizem que era para falar só a Rússia, porque Nossa Senhora foi explícita ao pedir a Rússia. É que nem quando você está numa mesa de jantar, você fala, me passa o sal, o cara passa o sal, o vinagre, o azeite e o limão, mas ele queria só o sal. A solicitação foi explícita, foi localizada. Minha opinião. Como Francisco foi explícito ao citar a Rússia, ainda que ele tenha alargado o espectro, com uma boa vontade pastoral, teológica, Nossa Senhora, obviamente, me parece que é legítimo e que vale considerar que, ao citar a Rússia formalmente, ele cumpriu o segundo ponto. Então, ele consagrou a Rússia. O terceiro ponto, que todos os bispos do mundo, na mesma hora, consagrassem junto. Então já teve consagrações lá atrás que não teve todos os bispos, por isso não valeu. Teve uma que citou Rússia, mas não estavam os bispos, então não valeu. Ele convidou, conclamou todos os bispos a rezarem com ele. Se o bispo não atende, aí não é problema do Papa, tá certo? Francisco fez a parte dele. Nossa Senhora disse que ele deveria ordenar, ele convidou. Convidar e ordenar, também na mesma situação da Ucrânia, com boa vontade, Nossa Senhora provavelmente dá para entender que ele atingiu o terceiro critério. Ele convidou os bispos e aqueles que compreendem que Fátima é importante, então aderiram e ele fez a parte dele. E outra, precisa ser o Papa fazer, e ele é o Papa, então tá tudo certo. E a quarta condição, ao Imaculado Coração de Maria. Não é o Sagrado Coração de Jesus, não é a Maria Mãe Santíssima, é o Imaculado Coração de Maria. Vamos lembrar que hoje é um sábado, inclusive, então vamos lembrar quais são as ofensas ao Imaculado Coração de Maria. É negar que ela é mãe de Deus, é negar que ela é virgem puríssima, é afastar as crianças dela, é dessacralizar e blasfemar contra as imagens, é negar os dogmas marianos em essência, né? Enfim, que ela é imaculada, que ela é assunta, subiu aos céus, não como Jesus por poder próprio, mas foi assunta por Deus. Então, é disso que se trata, né? Consagrar o Imaculado Coração dela. E o Papa fez isso. Então, os aspectos que definem o que é a consagração parece que foram cumpridos, ainda que com uma boa vontade aqui, outra ali, parece que foram cumpridos. Então, o que a gente tem que esperar agora? A paz entre Rússia e Ucrânia? Não é disso que se trata. É sobre a consagração da Rússia. Aí vem minha preocupação. Em momento algum, conversão da Rússia, em momento algum o Papa chamou a Rússia à conversão, porque ele é ecumênico. E o ecumênico presume que quem está na outra fé pode continuar lá, que está tudo certo. Tanto é que o próprio Papa condena o proselitismo, né? A tentativa de converter os outros. Então vem um nó na minha cabeça. Como que um Papa que presume que se você é budista é uma boa pessoa, se você é hinduísta é uma boa pessoa, se você é muçulmano é uma boa pessoa, se você é presbiteriano, luterano ou ortodoxo russo e é uma boa pessoa, e se você é bom e ama algum Deus, mesmo que não tenha Cristo, mas você busca o bem, você está salvo, que é a visão ecumênica, relativista, indiferentista do Vaticano II da salvação, que não é a visão de 2000 anos da Igreja Católica, extra ecclesia nulla salva, ou seja, fora da Igreja Católica de Cristo não há salvação, essa é a visão da Igreja por 2000 anos. Como é que um Papa que tem esta visão representa aquilo
que Nossa Senhora pediu sob o ponto de vista da conversão da Rússia. Eu não estou dizendo que a conversão não é válida, porque ele fez o rito. E Nossa Senhora, em momento algum, diz que ele precisa ter fé no rito, só diz que ele precisa fazer, e ele fez. Então, continuo dizendo que a consagração parece ser válida. Mas o nó em Francisco é muito grande, porque ele não chama a Rússia à conversão. Ao contrário, ele está ok com a Rússia lá, com o seu cisma e Quirilo, e o patriarca Quirilo. Desde que no Conselho Mundial das Religiões, é só se olhar que existe isso, eles criaram o Conselho Mundial das Religiões, mais ou menos como o Conselho da Religião Universal, uma coisa bizarra, desde que lá no Conselho tudo fique bem, que haja paz entre as pessoas, as religiões. A missão da Igreja Católica não é a paz no mundo, é a salvação das almas. A paz no mundo é uma variável desejável, mas não é a missão. A missão é a salvação das almas, a edificação do reino e a salvação das almas. Na vida havereis de ter tribulação, né? Por isso vos dou a minha paz e não a paz do mundo. E a segunda coisa que eu acho mais interessante, né? Nossa Senhora é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo. Ela é católica e cristocêntrica. Ela não é ecumênica e antropocêntrica, ou seja, com o homem no centro. É Cristo no centro. Então, um Papa ecumênico que faz uma consagração que me parece correta, mas que não tem a vertente de conversão para a fé verdadeira, a única igreja de Deus, de Cristo, estabelecida por Cristo sobre Pedro, me deixa um certo não. Mas isso é especulação. O que eu tenho é fé que Nossa Senhora tenha acolhido esse ato de consagração, que a fé da igreja seja suficiente. Por quê? Porque a consagração não é um sacramento ex opere operato, ou seja, não funciona por si só, pela graça do Espírito, como acontece com a Eucaristia, por exemplo. Ali, a Eucaristia, independente da fé da igreja, é o corpo de Cristo. Uma vez feito o rito, transubstanciação, é o corpo de Cristo. É um sacramento. A consagração é um sacramental, como é o escapulário, por exemplo, que significa o quê? Que depende da fé, ex ecclesia operandus. Acho que a expressão é essa, posso estar enganado, mas é ex opere operandus ecclesia, acho. Tá? Portanto, depende da fé da igreja. Então, mesmo que o Papa não tenha exatamente a visão que Nossa Senhora pudesse esperar, ele tendo feito o rito conforme o que ela solicitou, e de novo, aparentemente, tudo leva a crer que foi feito dessa forma, tenhamos fé para que sim, então a fé da igreja é suficiente. Aí vem a última colocação. Os católicos sabem disso tudo? Foram chamados para rezar? As paróquias trabalharam em favor, no mundo todo, da consagração? Se a sua paróquia trabalhou, se o seu padre viveu isso, amém. Mas eu dei uma geral na mídia no dia, os principais portais e jornais, etc. Não foi notícia em quase lugar nenhum. A consagração da Rússia depois de 105 anos num país católico como o Brasil quase não foi notícia. Esse é o grau de obscuração, obscuração não existe, de cancelamento do catolicismo na sociedade que a gente vive hoje. Né? Uma coisa de canto ali para uns pequenos fiéis fanáticos, etc. O milho do Padre Paulo Ricardo de hoje que fala, né, que Jesus não é globalista e que o Jesus dos globalistas é uma potestade que tudo aceita e que nada tem a ver com o Jesus verdadeiro, ele está corretíssimo. Né? Esse Jesus, grande líder como Maomé, como Gandhi, todo mundo gosta. Agora o Jesus de verdade, o da cruz, esse ninguém quer. Pessoal, era isso. Da onde veio, se foi válida e o que esperar agora. O que esperar agora? Que Nossa Senhora acolha, tenha piedade, que a Rússia se converta, que os erros da Rússia parem de se espalhar e que a gente tenha um período verdadeiro de paz, de crescimento da igreja, da fé católica. Como diz a oração de Dom Atanásio Schneider, onde ele fala da consagração da Rússia ao Imaculado Coração, que ele fala, na pureza da fé católica, a restauração e o esplendor da fé católica voltem a ser o elemento dominante na cultura, que um dia foi da cristandade, que, se Deus permitir, com Cristo Rei, voltará a ser de novo de cristandade. Todos povos sob uma só fé, numa só igreja, um só Senhor, como foi pregado e solicitado desde a época dos apóstolos, há 2000 anos atrás.
Espero ter explicado aí aonde estamos nesse momento em relação à consagração. Continuamos rezando, continuamos rezando, continuamos rezando. Estamos na quaresma, jejum, penitência, oração, mortificação, atos de reparação. Detalhe, acabei de lembrar. Nossa Senhora diz que para a consagração ser válida é necessário que seja feito simultaneamente pelos fiéis a devoção dos 5 sábados. Se você não está fazendo, comece agora. Tá? 5 sábados, Imaculado Coração de Maria, a devoção dos 5 sábados. Isso foi solicitado junto com a consagração da Rússia, para que a gente chegasse nessa situação de reversão do avanço do mal no mundo e esse período de paz católico, de paz cristã em todo o mundo. Fiquem com Deus. Nossa Senhora estenda seu manto e nos abarque a todos. Até a próxima, pessoal.